Muito boa tarde, meus amigos e minhas amigas de toda a região. Estamos começando mais um Giro Total, né? Numa segunda-feira preguiçosa, aquela segunda-feira que todo mundo já compra o feriado de amanhã e nós aqui apresentando para você, trazendo grandes problemas, grandes coisas bacanas, né? Vamos dizer assim, né? Porque hoje está aqui, já nos estúdios, né? Meu amigo Vinícius Carvalho, que vai falar com você do Código de Defesa do Consumidor, né, como toda segunda-feira. Hoje vamos pôr ele para trabalhar de novo, para te mostrar que todo trabalhador como faz as suas compras e pode ser enganado. Às vezes sim, às vezes não. E se ele for enganado, ele cair no conto do vigário, né, os comerciantes fazerem alguma coisa ilegal, tá o Vinícius Cardoso aqui nos estúdios para te explicar, para te mostrar que você tem seus direitos. Além de tudo, você tem deveres também, não é só direitos não, tá? De repente você pode estar errado diante do Código de Defesa do Consumidor e isso tudo o Vinícius Cardoso vai estar te mostrando, vai estar te falando já, tá? Tá aqui nos estúdios também o nosso amigo, né, o Denis Carvalho, né? Denis Carvalho é aquele militante do PT, não sei se eu podia falar isso, mas já estou falando, eu quero que ele se dane, tá? Se ele não quer que fale. Mas ele vem defendendo o Lula, ele vem falar do Lula, ele vem falar da prisão do Lula, o que está acontecendo lá em Curitiba, o que está acontecendo aqui em Americana, né? Nós vamos bater um papo muito gostoso, porque esse programa é aberto para todos os partidos, nós não somos partidários, e eu quero saber mais desse ex-presidente da República, se ele volta como candidato, se não volta como candidato, se ele vai ficar preso, se ele não vai, o que o Denis acha? Vamos ver isso já. É 2 minutinhos, já volto para a gente bater esse papo muito gostoso. Não sai daí, não. Cassiano Auto Center, freio, suspensão, injeção eletrônica, alinhamento, balanceamento, escapamento e troca de óleo, mecânica em geral, pneus, rodas e suspensões especiais, todas as marcas nacionais e importados. Cassiano Auto Center, a melhor escolha para o seu carro. Avenida Carmine Feola, 1028 no Catarina Zanaga, em Americana. Ligue e faça seu orçamento sem compromisso, 3648-9993 ou 3648-9989. Cassiano Auto Center. Quem conhece não discute. A linha de bebidas da Novo Engenho transforma suas receitas com sabores únicos e marcantes, como vodka Balancoff para fazer aquela caipirinha, ou a sua bebida preferida para os paladares mais exigentes, licores especiais e uísque Al Capone. A bebida do momento, Blue, é claro, não pode faltar. Conhaque Federal, todo mundo gosta. Acesse o site novoengenho.com.br. Exija sempre o melhor. Exija Novo Engenho. O Ligare agora no mês de maio vai participar de um congresso lá na Espanha, em Barcelona. E temos uma representante lá, não é? Sim, nós vamos participar do congresso, que é o 8º Congresso Internacional de Biossíntese, que a biossíntese foi criada por David Boadella, que é este e a mulher dele, Silvia Boadella, onde cada 2 anos nós vamos para a Suíça para aprender com ele. E é esse congresso, eles me convidaram para estar participando, que eu vou falar sobre a ecologia, o meio ambiente e a parte corporal do indivíduo. Então, em maio nós estaremos lá, também a Ana Silvia, uma colega, vai estar lá presente, e várias pessoas aqui do Ligare, de Americana. Nós estamos em um grupo de mais ou menos 15 pessoas para participar do congresso. E esse congresso é super importante, porque na Europa a biossíntese, que é esse curso de formação internacional, ele é bem representado na Europa. Então, uma colega de Portugal e da Espanha, uma outra da Espanha, eles estão fazendo esse congresso, e aí então estaremos lá em maio, 10 a 14 de maio. Já fica convidado, é o mês que vem, gente. O mês que vem nós vamos acompanhar de perto esse congresso que vai estar sendo prestado, né, junto com o Ligare lá em Barcelona. Fique ligado que eu vou trazer todas as informações o mês que vem para vocês. E assim voltamos, né, agora em definitivo, conversando já com um líder, né, um líder da juventude do PT aqui de Americana,
que vem nos falar, né? Porque tem algumas coisas que acontecem em alguns partidos, né? No PSDB tem o seu grupo dos jovens, no PRB tem, os P da vida aí, vai, não vou falar partido não, sempre tem uma juventude ali que alavanca, e eu acho muito bacana isso, né? Tem um grupo de mulheres, tem um grupo de jovens, tem todas umas lideranças que fazem os partidos andar, crescer, levar as notícias. E no PT aqui de Americana tem o Denis Carvalho, que milita, que ama, né? Ele estava falando para mim que ele ama o PT, né? Cada um tem um gosto. E com isso ele acompanhou a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ficou lá algum tempo, então ele tem algumas informações para passar para a gente, dentre outras coisas. Não é isso, Denis? Seja bem-vindo. Boa tarde, Clóvis. Obrigado mais uma vez pelo espaço. E é bem isso mesmo, viu? É bem viu? isso mesmo, não mentir. É bem isso mesmo, não. É apaixonado pelo PT. É incrível. Quanto mais a gente apanha, mais porrada a gente toma. É incrível quanto mais paixão e amor tem por esse partido. Viu? Eu te convidei para vir aqui hoje, para a gente estar conversando, né, numa véspera de feriado, porque PT quer dizer o quê? Partido dos Trabalhadores. Amanhã é dia do quê? Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Então vamos falar disso, tá? Vamos falar dos trabalhadores e dentro disso tudo, da onde saiu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que era do sindicato dos trabalhadores da metalúrgica, né? São E Bernardo. tocou 2 mandatos como presidente da República e hoje está guardado, né? Vamos dizer assim. Não vou falar que está preso, não, vai estar guardado lá. Como é que você vê tudo isso? Bom, uma coisa que é muito comum da gente ouvir é esses comentários sobre os erros do PT, do que foi feito de errado tanto nos governos Lula e Dilma, né? Mas é difícil apontarem, tá, qual é o erro, né? Qual que é o erro que realmente se coloca, que se discute, porque deixa muito amplo também, né, para a gente discutir. Fala que é errado, mas às vezes é uma questão de escolha. Foi tomada uma escolha política, depois algumas dá certo, outra errado na hora de fazer uma articulação, e daí algumas questões se colocam como erro, mas não, foi uma questão de escolha. Então, a gente acho que se aprofundando nesse debate, a gente consegue entender melhor o que está sendo discutido, né? Enfim, o ex-presidente, o Lula, ele foi preso única e exclusivamente por causa de um apartamento lá no Guarujá, né, um triplex, que todo mundo sabe disso. Só por esse motivo ele está lá guardado. Agora já tiraram da mão do Moro também isso. Como é que vai ficar essa história? Então, tem várias reviravoltas ainda para essa história acontecer, como, por exemplo, teve a ocupação do MTST lá no triplex, né, que durante o processo, acho que umas 5 vezes, a defesa do presidente, o advogado Cristiano Zanini, ele pediu para que fosse feita uma perícia, que a defesa pudesse entrar no triplex para ver como que estava a situação a partir das provas que estavam sendo colocadas, de notas fiscais, de elevador privativo, de várias benfeitorias que disseram que foram feitas no triplex e que acreditavam que não era verdade, queria fazer uma perícia para mostrar que realmente era isso. Não foi permitido e até com a ocupação mesmo rápida, né, que foi feita, que não foi pedida uma reintegração de posse, que era até uma questão que a gente queria acompanhar, né, se foi feita a ocupação. Quem pode... Peraí, não foi feita ocupação, foi feita uma invasão. Ocupação é quando você dá a chave e a pessoa pega e ocupa o lugar. Foi dado chave para eles? Não. Então foi invadido. Não, foi invadido. Foi ocupado. Foi ocupado. O triplex foi ocupado pelo MTST e, a partir disso, foi esperada a reintegração de posse. A reintegração de posse só pode ser pedida pelo dono oficial mesmo do imóvel, né, da área que foi ocupada. Mas o Lula está preso? Então, como que ia ser pedido? Então, é aí que eu quero entender. Então, a gente esperava mesmo. Quem que ia pedir? Porque se está no documento que até a defesa tinha apresentado, mas não foi... o juiz Sérgio Moro, né, não acatou com a apresentação da prova da defesa, que inocentava, no caso, o presidente Lula, mostrando mesmo que o apartamento era da OAS. Então foi esperado até que viesse esse pedido de reintegração de posse, e daí, a partir desse pedido, mostrasse quem é o real dono do triplex. E daí veio, a polícia baixou lá, falando que foi feito um flagrante de alguma situação, inventaram alguma coisa lá para retirar o pessoal, mas foram feitas imagens
do triplex, que mostraram que tudo aquilo que foi apresentado nas notas, que agora estão surgindo as informações também de que tem empresa que apresentou nota, que era lá do Paraná mesmo, de gente que era afiliada ao PSDB, que não foi feito nenhum serviço, não foi feita nenhuma compra entregue naquele sentido. Então, está tendo muito desdobramento aí, inclusive nessa que você falou, né? Ou seja, você acompanhou o dia, né, que eu fiquei sabendo, da prisão do Lula, quando ele foi, né, o ex-presidente, ele foi lá para Curitiba, lá ele ficou preso e você acompanhou algum desses momentos, você ficou alguns dias lá, né? O que você tem a nos dizer disso? Ele vai ficar lá, não vai ficar, ele está sendo bem tratado, não vai? Estão falando que a prisão do Lula, hoje eu fiquei sabendo, né, custa por mês para o país R$300 mil, tá? Isso é se pôr um guarda 24 horas por dia, tá? Eles se revezando ali, não pode pôr 10, na porta do quarto, porque não é cela, só tem uma porta, ele não tem como fugir dali. Tá? Não dá 300 mil, tá? Não. Como é que você vê toda essa situação? Bom, eu estava lá em São Bernardo também, lá no Sindicato dos Metalúrgicos, e foi indescritível mesmo, quase que tentar falar o que exatamente aconteceu, o sentimento de estar vivendo realmente esse momento histórico, até quando me perguntam, nossa, por quê? Porque às vezes você ouve histórias de pessoas que passaram pela história, pelas situações e alguns detalhes não tem como mensurar, né? Então tá lá vendo, eram falas de personalidades, pessoas, lideranças, tinha judeu, palestino, pessoal da Umbanda, candomblé, evangélico, católico, ou seja, tá todo mundo compreendendo ali a situação do que a gente está passando, o simbolismo daquilo tudo, né? E até na própria esquerda, a unificação até de presidenciáveis que a gente tem lá. A gente estava com o Guilherme Boulos, com a Manuela Dávila, outras lideranças também, que sabe que, de repente, a candidatura do Lula pode inviabilizar uma possível presidência deles. Mas, mesmo assim, é tão simbólico que vai além desse campo de disputa eleitoral, né? E aí, com a detenção dele, né, levado lá para Curitiba, estive lá também e acho que uma história que marcou para mim bastante mesmo na vizinhança, lá próximo, tem apenas 2 quadras do prédio da Superintendência da Polícia Federal, várias casas ali com os vizinhos estavam começando a acolher o pessoal do acampamento que a gente fez lá. Quer dizer, uma questão de humanização ocorreu naquele episódio. Sim, e pessoas que falam assim, ó, não gostava de política, não entendo, não gosto do PT, não gosto do Lula, mas a partir do momento que chegou para ela aquela realidade na porta, literalmente na porta da casa dela, e começou a conversar, a discutir e compreender, teve uma senhora lá, inclusive, que falou, ó, não gostava de nada disso, mas agora eu estou vendo que eu sou feminista, quero militar, quero me filiar no PT, sabe? Então, essa discussão que eu acho que a gente precisa fazer. Às vezes não precisa concordar, não precisa gostar da pessoa, mas compreendendo o simbolismo daquilo que estão fazendo com o Lula, não deve ser feito com ninguém. Hoje você me falou que o Lula ele vai continuar preso ou ele é solto rapidamente? Então, depende da justiça, eu sei sim. disso, depende de desembarcadores. Inclusive surgiu agora realmente a divulgação da notícia que o STF mesmo já discute uma possível soltura agora em breve e a candidatura, viabilizar mesmo a candidatura do Lula por todas essas... Essa seria a segunda pergunta. Ele solto, é viabilizado a candidatura dele ou não? Você acha que o Supremo, o TSE, vai dar legenda, não vai? Como é que funciona? Eu acredito que sim. Inclusive tem até algumas leituras que são feitas que mesmo preso ele pode ser candidato. Né? São coisas diferentes aí nesse sentido. Né? Então, tudo depende do Supremo, do TSE, no caso. Sim, né? sim. Inclusive, no próprio caso do golpe parlamentar lá com a presidenta Dilma, não foi comprovado um crime de responsabilidade, que aí, no caso, acabaria viabilizando o impeachment, né? E mantiveram os direitos políticos dela. É uma contradição absurda, não tem como, mas aconteceu, mostrando que tudo realmente foi um jogo político. Você não precisa, no caso, ter um crime, só precisa ter voto.
Exatamente. Né? Ô, Denis, vamos vir para a Americana agora, já falamos do presidente, você já pôs o seu ponto de vista, tá? Te respeito muito. Mas a Americana, como é que o PT está se ajeitando, como é que ele está tocando? Vocês vão ter candidato a federal, a estadual, a governadora, a senadora, a presidente da República. Como é que está a Americana, o município de Americana? Tudo isso que realmente está acontecendo com o presidente Lula, tudo está muito conectado, né? Isso inspira, mobiliza, mexe muito com a gente, e isso dá até um gás, um ânimo para ver até a população que não é necessariamente filiada ou petista tá percebendo isso e começa a ter uma abertura mais de diálogo. Isso chama responsabilidade para a gente, que está dentro do núcleo do partido, de fazer esse diálogo com a população. Inclusive, ontem teve uma plenária aqui para novos filiados, que muita gente procurou a gente teve abertura para dialogar com muitas pessoas também, fizemos muitas filiações, e ontem a gente teve uma plenária com a presença do nosso candidato a governador, o Luiz Marinho. Ontem você está falando domingo ou está falando Domingo. Semana passada? Domingo Mesmo. E aí a gente fez uma plenária muito, muito boa, pôde dialogar, o pessoal compreender, e o Luiz Marinho, ele foi prefeito de São Bernardo, foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC também, tem uma história de militância muito grande, e isso é muito simbólico para a gente fazer essa discussão do governo do Estado também. Possivelmente ele vem a governo do Estado. Bem, vai ser, a gente já fez a nossa convenção estadual, né? E foi homologada dentro do partido já, que ele Hoje será ele é o nosso pré-governador. Ele é nosso pré-candidato já a governador. E nesse sentido temos aqui na cidade também já um histórico com o nosso deputado, né, que foi deputado de 2001 a 2014, o Antônio Mentor, que é pré-candidato aqui também. Eu já fiz o convite, viu, Mentor? Você que está nos acompanhando, eu sei que você está vendo, já fiz o convite para você vir no Giro Total, para a gente bater um papo enquanto pode, porque daqui a pouco começa as campanhas e não pode mais, candidato não pode vir mais em TV, né? Mas enquanto isso, você já é meu convidado para estar aqui, para a gente bater um papo, falar da cidade, falar da região, falar do estado, que eu sei que você tem um trabalho muito importante que você já fez e pode voltar a fazer. O Mentor, então, vem a estadual de novo. Vem estadual. O irmão dele continua federal. O Zé Mentor, né? Todos, ele continua... Não estou falando que ninguém é candidato aqui, tá? Todos são pré-candidatos, inclusive quem, no caso do Zé Mentor, que ele já é deputado federal, ele continua como pré-candidato numa possível nova eleição. Sim, ele tem um mandato, né, atualmente ainda como deputado federal, é pré-candidato também, e na cidade também tem vários núcleos de grupos do partido e outros coletivos também que apoiam outras candidaturas. A gente tem abertura, já faz um tempo também, com Renato Simões aqui na cidade, tem o Valmir Pracidelli também, Alexandre Padilha chegando. Denis Carvalho. Né? Ainda não. Aliás, ainda não. Se me permitir contar uma história, pois não. Eu acompanhei uma vez o Antônio Mentor numa agenda, e eu sempre uso essa história como referência, né? Porque às vezes bate o olho, às vezes o pessoal ainda mais fazendo uma discussão de recortes de classe, enfim, de várias discussões de gênero e tudo mais, bate o olho, Mentor, homem, branco, tá na flor da idade, né, por assim dizer, e às vezes pode não rolar uma identificação assim visual. Porém, eu fui uma vez numa agenda com ele o dia inteiro, saímos 6 horas da manhã, chegamos no outro dia, 00:30, passamos por 5 cidades que eu nunca tinha ouvido falar, e era 10 horas da noite, estava na fronteira divisa lá com Minas Gerais. Aí, Belo Horizonte, né? Aí eu olho e falo, caramba, a gente chega aqui 00:30, no outro dia começa 6 horas da manhã de novo e não para, não tem final de semana. E falo, ó, seguinte, legal, bacana, mas eu não me coloco à disposição para fazer isso não. Então, com todas as divergências, choque de cultura, de geração também, falo, ó, com todas as divergências, respeito muito, vou fazer, tá disposto a contribuir, a ajudar nesse sentido, porque a gente sabe, como eu falei, não precisa ter o crime de responsabilidade, precisava ter voto. Então, se precisa ter voto, a gente precisa ter gente pensando igual a gente lá para dar o voto. Com certeza, também, fazer infelizmente a é assim. Né? Então, a partir disso, como eu falei, com todas as divergências, e tudo que puder fazer junto, tem abertura para diálogo,
fala, nossa, eu tô junto, o que eu puder fazer para contribuir, eu vou fazer também. Agora, Denis, a gente está vendo muito falatório, muita gente falando muito, sabe, em diversos partidos, né? E o que a gente mais vê é que todo partido político, não vou isentar ninguém, nem PT, nem PSDB, nem PRB, nem PCdoB, ninguém, tá? Que só faz política, só vem falar com a população em ano par. Ano par, gente, pode pôr na tua agenda aí, só ano par aparecem os políticos falando em tudo que é meio de comunicação, em tudo que é jornal. Por que isso? É porque as eleições municipais acontecem daqui 2 anos, 2020 vai ter, ou 2018 as nacionais, né? Agora, qual o motivo disso acontecer? Olha, eu não posso falar em nome de todos os partidos, né, mas eu posso falar em nome do meu, acredito. Até como secretário de Informação Política, que é algo que a gente discute bastante. O PT ele tem um histórico de grande dificuldade de comunicação. Inclusive, na época que esteve nos governos, no governo federal, né, nos 4 mandatos aí do presidente Lula e da presidenta Dilma, a gente discute muito que a gente levou os melhores quadros, as pessoas com maior potencial para desenvolver um trabalho, levou para o governo. Esqueceu de trabalhar a base e, principalmente, aí quando eu estava falando de quais são os erros do PT e tudo mais, fala, não, esse pode botar na conta, que é de politizar o processo, de educar a população para compreender tudo o que estava acontecendo. Porque, olha, esse ano, outubro tem eleição. Vai eleger 513, 520 deputados, não sei, tá? Federais. Vai eleger aqui em São Paulo seus 100 deputados estadual. Eu não lembro exatamente não, mas por aí. É uma porrada de deputado, tá? Vai eleger o presidente da República, o governador, mais 2 senadores e daqui 2 anos nós voltamos a conversar. Gente, tem que acabar essa mania. Tem que acabar com isso. O ano que vem nós temos que voltar a conversar. Quem quer o bem desse país, por isso todo mundo critica os políticos. Os políticos que estão me assistindo, entendam isso, tá? Não quer ser criticado, trabalhe todos os anos. Não é só ano de eleição. Não é só o ano de eleição que você vai divulgar. De repente você está até trabalhando. Acredito que tem muito deputado, muito senador, sabe? Trabalhando muito vereador trabalhando muito. A gente vê isso. Mas vão divulgar. Vão usar os telejornais, vão usar os programas de TV, os rádios, jornais mesmo, sabe? Vão mostrar o serviço, porque a impressão que a população tem é essa, que só no par vocês trabalham. Realmente tem um estigma mesmo que foi imputado para a população de não gostar de política, de não debater política, e daí a gente tem o problema nesse meio de campo aí. Então, por mais que conhecendo já esse erro, e a gente vem trabalhando cada vez mais para se aproximar, até as redes sociais auxiliam muito nisso, né? Tem muita gente do PT começando a trabalhar melhor essa comunicação, mas também precisa a gente quebrar um pouco dessa possibilidade de se aproximar da população. A população também precisa compreender que ela precisa estar disponível para dialogar, disponível para conhecer, querer conhecer e participar também, porque não é só também da mesma forma que o político aparecer de 2 em 2 anos, que tem as 2 eleições aí, né? Também a população só buscar conhecer quem é o seu candidato e nem lembrar também em quem votou e fiscalizar também, porque como você falou, tem a questão dos direitos, mas tem os deveres. Os também, deveres, né? lógico, isso aí em todos os ramos, em todos os sentidos. Ô, Denis, tem mais alguma coisa que eu queria colocar? Porque nosso quadro aqui, já o Vinícius tem que vir pro ar. O que você gostaria de passar mais para a população? Sempre tem. Tá. A gente... Se for muita coisa, você volta outra vez. Tá? Não, voltarei com certeza. Não, só ficar o convite, aproveitando amanhã, o 1º de maio, como o programa é regional, aproveitar e fazer o convite até para a população acompanhar o que estiver acontecendo na sua cidade, participar dos atos, se possível também acompanhar de perto as falas de quem está por lá, o que está sendo feito, buscar nas redes sociais, se informar também, cada vez através de outros meios de comunicação, não ficar só no mesmo meio, que muitas vezes existem formas de... A gente fala muito de manipulação da mídia e esquece de falar do manipulado. Então, não sejamos a porcentagem manipulada, né, da informação, porque
esse projeto, falam do problema da educação do país, né? Mas não é um problema, é um projeto. Política né? e educação também, né? Exatamente, com certeza. E é isso, eu queria agradecer mais uma vez o espaço que o Clóvis deu aqui pra gente. E só lembrar que mesmo que você não goste do Lula, que não goste do PT, é simbólico, porque o que estão fazendo com o Lula, o presidente que teve a maior aprovação da história desse Brasil, o que não pode ser feito comigo, com você, Clóvis, e com cada um, né? Então a gente precisa refletir, acho que, nesse ponto. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Eu vou chamar um comercial agora rapidinho e volto conversando com o Vinícius Cardoso, que fazendo o chamamento, né? Porque amanhã, dia 1º de maio, vai ter no CCL, tá? Um evento do Walter Amado maravilhoso, com algodão doce, pipoca, exposição de carros. É muita coisa bacana, você não pode perder. Amanhã, tá? Mas eu já volto com o Vinícius Cardoso. Não sai daí. Cassiano Auto Center, freio, suspensão, injeção eletrônica, alinhamento, balanceamento, escapamento e troca de óleo, mecânica em geral, pneus, rodas e suspensões especiais. Todas as marcas nacionais e importados. Cassiano Auto Center, a melhor escolha para o seu carro. Avenida Carmine Feola, 1028 no Catarina Zanaga, em Americana. Ligue e faça seu orçamento sem compromisso. 3648-9993 ou 3648-9989. Cassiano Auto Center. Quem conhece não discute. A linha de bebidas da Novo Engenho transforma suas receitas com sabores únicos e marcantes, como vodka Balancoff para fazer aquela caipirinha, ou a sua bebida preferida para os paladares mais exigentes, licores especiais e uísque Al Capone. A bebida do momento, Blue, é claro, não pode faltar. Conhaque Federal, todo mundo gosta. Acesse o site novoengenho.com.br. Exija sempre o melhor. Exija Novo Engenho. O Ligare agora no mês de maio vai participar de um congresso lá na Espanha, em Barcelona. E temos uma representante lá, não é, Olane? Sim, nós vamos participar do congresso, que é o 8º Congresso Internacional de Biossíntese, que a biossíntese foi criada por David Boadella, que é este e a mulher dele, Silvia Boadella, onde cada 2 anos nós vamos para a Suíça para aprender com ele. E a esse congresso eles me convidaram para estar participando, que eu vou falar sobre a ecologia, o meio ambiente e a parte corporal do indivíduo. Então, em maio nós estaremos lá, também a Ana Silvia, uma colega, vai estar lá presente, e várias pessoas aqui do Ligare, de Americana. Nós estamos em um grupo de mais ou menos 15 pessoas para participar do congresso. E esse congresso é super importante, porque na Europa a biossíntese, que é esse curso de formação internacional, ele é bem representado na Europa. Então, uma colega de Portugal e da Espanha, uma outra da Espanha, eles estão fazendo esse congresso, e aí então estaremos lá em maio, 10 a 14 de maio. Já fica convidado, é o mês que vem, gente. O mês que vem nós vamos acompanhar de perto esse congresso que vai estar sendo prestado, né, junto com o Ligare lá em Barcelona. Fique ligado que eu vou trazer todas as informações o mês que vem para vocês. E assim voltamos, né, agora com o Vinícius Cardoso, né, do jeito que eu falei, porque hoje, véspera do Dia do Trabalho, tanta gente já fazendo suas compras, tanta gente gastando o seu rico dinheirinho, né? Final de mês, caiu aquele salário para quem recebe no dia de hoje, dia 30, né? E não sabe o que fazer, como fazer da maneira certa. Então você vai gastar, vai comprar aquele presentinho, Dia das Mães já está aí, né? Mais 12 dias já tem Dia das Mães, muita coisa acontecendo, você vai viajar, se não estiver viajando, né? Se não estiver viajando, você vai viajar no dia de amanhã, vai querer gastar alguma coisinha. Como é que estão os seus direitos? Os deveres a gente já sabe, né? Que é comprar, pagar, tá? Não adianta você falar, não, eu vou comprar e vou pagar se der, aquela coisa toda. É comprar, pagar, ver se o produto está sendo entregue certinho, ver de quem você está comprando, aquela coisa toda. Mas você tem alguns direitos também e deveres. Para isso o Vinícius Cardoso está aqui
como eu te falei, para estar explicando tudo isso que pode acontecer enquanto um consumidor lida com um lojista. Seja bem-vindo, Vinícius. Boa tarde, Clóvis. Boa tarde, amigo telespectador. Obrigado, é um prazer estar aqui, Clóvis. E como você disse, tem pessoas que estão viajando, né, Clóvis? E tem um direito básico que muitas pessoas acabam por esquecer, Clóvis, que é a questão da validade de um ano das passagens, dos bilhetes de ônibus. Às vezes tem muitas pessoas que hoje estão aí com o bilhete, compraram para viajar na sexta-feira, compraram para viajar no sábado ou no domingo, de repente não conseguiram viajar e talvez pensem, eu perdi o dinheiro, e agora? Não consegui, perdi o ônibus, perdi a passagem, e agora? Nós temos uma lei, Clóvis, que garante esse direito ao consumidor. Peraí. Quer dizer que a passagem de ônibus, de busão, como muita gente chama, é igual à passagem aérea, onde você não perde o direito da passagem se você não comparecer no embarque no dia e hora marcada? Exatamente, Clóvis. A passagem de ônibus também tem a validade, tá? Tem um direito garantido, um direito assegurado para o consumidor, para o usuário do transporte que comprou aquele bilhete, se programou e por um motivo ou outro, de repente por motivos de trabalho, motivos de saúde, não pôde viajar. Então, mas esse consumidor, esse viajante, essa pessoa, essa família, muitas vezes no caso, compra uma passagem, vai lá para Recife, ou vai para São Paulo, vou para pertinho. Aqui em Americana, compra uma passagem para ir para São Paulo. Daí deu o imprevisto, falaram, não vou hoje não, vou amanhã. Ele não precisa avisar com antecedência a empresa de ônibus, ele não precisa nada, ele simplesmente deixa para ir no dia seguinte e se chegar lá não tiver lugar, como é que acontece? Bom, aí são alguns cuidados que o consumidor, apesar do Código de Defesa do Consumidor trazer deveres, trazer direitos para o consumidor, ele também traz deveres, ô Clóvis. Se não houver lugar no ônibus, naquela viagem, infelizmente o consumidor ele não tem como viajar naquele horário. Mas, se ele perdeu o ônibus na sexta-feira e hoje, segunda-feira, ele quer viajar, basta ele se dirigir, ou se ele quiser se precaver antes de ir ao terminal rodoviário, basta que ele ligue e pergunte se tem vaga, pesquise na internet se existe vaga e ele comparecer com aquele bilhete que era para sexta-feira, que com certeza ele vai trocar por um novo bilhete, por uma nova viagem e vai prosseguir a viagem dele normalmente. Isso é lei, não tem jeito, não vai perder aquele bilhete, aquela passagem, aquele documento que ele tem que comprova que ele tem a possibilidade, o direito de viajar, ele não vai perder isso. Não vai perder, é válido por um ano. Segundo a Lei 11.975 de 2009, tem validade de um ano todos os bilhetes de transportes. Ou seja, eu posso chegar num terminal rodoviário da sua cidade, né? Não sei em que cidade você está me vendo, mas na sua cidade eu posso chegar no terminal rodoviário e ali comprar um bilhete e falar, não, eu quero viajar, eu quero ir para Belo Horizonte o ano que vem, tá? Nós estamos em abril, em março do ano que vem eu quero ir para Belo Horizonte. Eu posso comprar essa passagem para março do ano que vem, seguramente. Com certeza, com toda certeza. E a empresa é obrigada a vender, Vinícius? A empresa é obrigada a vender. Tá assegurado o direito do consumidor. Até um ano? Até um ano. Tem validade até um ano o bilhete. Tá. E se essa pessoa chegar daqui um ano e querer viajar antes, ela pode também antecipar essa viagem? O inverso do que você está falando, tá? Você está falando que a pessoa decidiu não viajar hoje, vai viajar daqui um mês, vai viajar daqui um tempo, deu um contratempo, tá? Então ela pode sim. Agora, se ela comprar uma passagem com antecedência, ela pode trazer essa viagem para... Ela não pode antecipar porque ela se programou futuramente, entendeu? Tá. Então ela... deixar bem claro Exatamente. Isso, porque não dá para fazer as empresas de ônibus, as rodoviárias de bobo, né? Você comprar e falar, não, eu vou fazer o que eu bem quiser. Tem leis para direitos e deveres. Exatamente, é um dever do consumidor. E aí, por mera liberalidade da empresa, muitas empresas acabam concedendo essa abertura de antecipar a viagem, mas não tem obrigação, tá?
A empresa não é obrigada a antecipar a viagem do consumidor. Isso só na empresa, nós estamos falando de empresa de ônibus, tá? Interestadual, intermunicipal. Intermunicipal, interestadual, essa lei é uma lei federal, tá? Uma lei federal, Então, ou dentro seja, do Brasil, isso vale pode ocorrer. dentro- Você que está me vendo via live, via YouTube, né? Porque já daqui a pouco o programa está no YouTube, você pode estar vendo também esse programa. Então, nesse Brasil todo, você pode usufruir desse direito que você tem de comprar uma passagem de ônibus para ir de um estado para o outro, uma cidade para outra, não importa. Tá? E se você tiver algum contratempo, não poder fazer essa viagem, você tem um ano ainda para exercer esse direito e não perder esse bilhete, não é isso? Exatamente, Clóvis. A pessoa vai ter aí o usuário, o consumidor, ele vai ter um ano de garantia, garantido já, é um direito adquirido do consumidor. Perdeu a viagem, não conseguiu viajar na sexta-feira, não conseguiu viajar no sábado ou no domingo, ou hoje mesmo, se não conseguiu viajar, basta você verificar o dia que você quer viajar, se dirigir até o guichê e fazer a troca do bilhete, desde que esteja dentro deste um ano de validade. Tá. Vamos às compras, então, tá? E nós começamos falando de ir às compras, né? Porque o Dia das Mães está aí, né? Mais 12 dias, precisamente, nós vamos já presentear as mamães, né? Fazer aquele agrado todo, né? E tem muita coisa que a gente acha que não tem garantia, tipo flores, né? Tipo uma bebida. Algumas coisas tem garantia, não tem garantia, tem o PROCON te dá esse conforto ou não? Sim, o Código de Defesa do Consumidor ele é muito bem claro, o Clóvis, em garantir essa questão da garantia para o consumidor. Seja o bem durável ou não durável, tem essa garantia. Só fazer um adendo antes, o Clóvis, tem muitas pessoas que vão fazer essas compras e acabam se deparando com um lojista dizendo para ela, olha, só passo no cartão, débito ou crédito, compras acima de R$30. Isso é algo abusivo, tá? Não existe, não pode, é ilegal o fornecedor, o lojista, ele colocar um valor mínimo, desde que ele tenha aceitado o pagamento por cartão, não tem valor mínimo. Ou seja, se a maquininha está no balcão, hoje mesmo eu comi uma coxinha, cara, por sinal, eu achei muito cara, né? Uma coxinha de R$4, você dá risada, mas você viu? Tá? E a dona do estabelecimento, eu achei absurdo, menino, sabe? Eu não quis arrumar confusão, porque eu estou de bom humor, né? Estou de bem com a vida, né? Mesmo tendo que trabalhar numa véspera de feriado, mas tudo bem. Mas eu entrei no estabelecimento, pedi aquela coxinha, que eu gosto muito de coxinha, massa de mandioca, então, deu água na boca. Daí eu estou comendo a coxinha, ela me deu aquele molho de pimenta delicioso, tá? Não vou falar se a coxinha era boa ou não, tá? Mas eu não gostei. E daí eu fui pagar e eu só tinha uma nota de 50, né? Mas só tinha essa também, tá? Não vai pensar que eu tinha muito dinheiro não, mas só tinha essa nota para passar o resto do mês. Graças a Deus, hoje é dia 30, tá? E eu dei para ela, ela falou, não tenho troco. Eu olhei para a cara dela e falei, ó, uma confusão armada. Né? Mas ela já chegou e falou, o senhor não tem cartão, porque acabou meu troco, não sei o que lá, e passou o cartão livremente, tranquilamente, quer dizer, dentro da lei foi tranquilo. Exatamente, porque lhe proporcionou uma outra forma de pagamento, tá? Um outro meio de pagamento. É isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito, exatamente. O fornecedor, por exemplo, no caso dela, não tinha o troco, mas ela disse, olha, se o senhor tem cartão, eu recebo por cartão aqui. O que ocorre muito é a pessoa dizer, eu não tenho troco, como se o consumidor tivesse que correr atrás do valor trocado. Outro ponto, doutor Vinícius Cardoso, tá? Quando você vai pagar um pedágio, olha, eu sou revoltado quando você chega na cabine de pedágio, aonde você é obrigado a pagar essa quantia, eu acho exorbitante o que a gente paga de pedágio pelas estradas que nós temos. Estradas muito boas, sim, mas não precisava ser tão caro e tantos pedágios. Aqui em São Paulo são 3 pedágios, eu acho um absurdo. Você paga R$50 de pedágio, facinho, facinho. Mas a primeira coisa que a menina ou o rapaz da cabine do pedágio, o senhor não tem trocado? Sabe? Eu acho que tem que ter o troco, é o estabelecimento.
Você chega num bar, você vai pagar lá, ó, eu quero tomar um cafezinho. Não sei quanto custa o café né, num bar. Mas R$1,50. Ah, mas eu não tenho troco. A obrigação é de quem tem troco? De quem está comprando, do consumidor ou do estabelecimento? A obrigação de ter o troco, ô Clóvis, sempre será do fornecedor do estabelecimento, tá? Porém, entra aí a questão do bom senso. Ele pode, como atendente de pedágio pode, perguntar para o cliente, para o consumidor, para o usuário, se ele tem um valor trocado, para que haja a facilitação, tá? Então, mas não deixar de cobrar por isso. Exatamente, não pode deixar de cobrar e também não pode se opor se o usuário, o consumidor, ele não tem o valor cobrado, não pode ser uma imposição ao consumidor ou ao usuário, tá? O fornecedor, ele deve, até por questão de bom senso, perguntar e o consumidor, por questão também de bom senso, se tiver o valor trocado, oferecer o valor trocado, mas não é obrigação, não é lei, como nós vimos principalmente no transporte público. Olha, somente notas até R$20. É proibido isso, tá? Isso tem nos ônibus aqui de Americana, inclusive. Tem plaquinha lá? Tem placa. Tem Exatamente. plaquinha lá? Ó, o batedor tá falando que tem plaquinha. O caipira apaixonado tem plaquinha no ônibus? Tem plaquinha. Ou seja, eu tenho testemunha que tem plaquinha no ônibus que troco até quanto? Até R$20. Vintão, gente. Quem tem mais que vintão não devia nem tomar ônibus, tá? Para boicotar essas empresas. Essa empresa daqui de Americana. Não vou falar essas não, porque só tem uma aqui. Dizem que vai cair a casa, né? Eu estou esperando cair essa casa. Agora, aquela plaquinha é ilegal. Aquela placa é ilegal, porque cabe à concessionária, tá? No caso, a empresa de transporte público aqui, ela disponibilizar o troco, independente da nota que o usuário tenha em mãos. Se o usuário tiver uma nota de R$50, de R$100, é a concessionária que tem que se virar para dar o troco para o usuário. Lógico, entra o bom senso do usuário. Agora, Vinícius Cardoso, eu já jogo a bola para você, já de novo, para nós falar do bem durável, não durável, né? Tipo a floricultura que eu acabei de citar. Mas já que você entrou nesse tema, né, do transporte público de Americana, me lembrou que a partir de sexta-feira passada, tá? Sexta-feira passada, ou seja, foi divulgado que no sábado passado o terminal rodoviário de Americana ia ter a integração, ia funcionar como integração. Ou seja, os ônibus ia ser, a partir de sábado passado, eu estou falando, radial, ou seja, vinha todos os ônibus do bairro via terminal, do terminal voltava para os seus bairros. Terminal, bairro, terminal. E ainda não deu tempo da gente consultar os passageiros, e eu te prometo que essa semana ainda, tá? A partir de quarta, quinta-feira, eu já te trago uma matéria sobre isso, porque você vem do Zanaga, por exemplo, desce no terminal, você tem um cartão americano lá, cartão de ônibus, né? Quem toma ônibus sabe do que eu estou falando. Esse cartão ele te dá 1 hora para você tomar outro ônibus sem pagar, fazer a integração. Então, se você vem do Zanaga, desce no terminal, se tem um outro ônibus, digamos, para a Cidade do Jardim, você toma um outro ônibus, vai embora, não paga nada. Perfeito. Agora, e se não tem ônibus no terminal ali para o teu destino? Você desce ali e espera mais que 1 hora. Você paga outra passagem? O Código de Defesa do Consumidor vai permitir isso? Eu te pergunto. Espera aí que você já me responde todas as questões. Se você você vem do centro, comprar alguma coisa rapidamente, você pode pegar outro ônibus e voltar para casa sem pagar outra passagem? Por que não faz um terminal adequado aonde você faz a integração ali de qualquer lugar, gente? Foi colocado isso sábado passado. E eu te pergunto hoje, segunda-feira, está funcionando? Eu quero saber, tá? Porque quarta-feira eu quero voltar nesse assunto. Eu quero saber como é que está. Eu quero ver se a população está obedecendo isso, se aceitou isso, porque é a imposição da empresa, não é da prefeitura. O meu amigo prefeito Omar Najar, tá? Ele é obrigado a deixar acontecer, porque a concessão é da empresa. Então ela pôs a integração ali, falando que vai ser bom para a população, eu quero ver se vai ser. Agora eu te pergunto, Vinícius, o Código de Defesa do Consumidor permite isso?
Olha, Clóvis, a questão aí dessa integração que começou começou efetivamente no sábado é muito complicado e polêmico. Pelo seguinte, Clóvis, para a gente poder falar da questão do transporte público, a gente vai ter que falar do trânsito de Americana. O trânsito de Americana está um caos, ou seja, já vem um caos já há muito tempo. Só que há uns 2 meses atrás, acho que nem isso, o senhor secretário de transporte, ele deu conta de ferrar com o trânsito de Americana. Se a intenção dele era embolar o meio de campo no trânsito de Americana, ele conseguiu, tá? De parabéns. Porque ele fez a mudança aí no sistema viário, as ruas mudaram de direção e isso ferrou o trânsito de Americana. E vou alertar, hein, Clóvis? Vem mais congestionamento por aí. Vem mais congestionamento por aí, porque vai mudar o trânsito no Viaduto Centenário, vai mudar o trânsito no Amadeu Elias, então vai congestionar mais ainda. E esses ônibus, para ter acesso ao terminal, para fazer essa integração que começou sábado passado, efetivamente vão passar por esses viadutos. Vai dar tempo do consumidor, tá? Do usuário do transporte coletivo, descer de um ônibus, tomar outro para o seu destino em 1 hora? Eu acredito que não, pelo seguinte, hoje é segunda-feira. Hoje não deu tempo de eu passar lá ainda para verificar, entendeu? Mas, quando já era o modelo antigo, na semana passada, já tinha reclamação de usuários, Clóvis, porque já não dava tempo. O ônibus demora mais de 1 hora para encostar? Exatamente. Quer dizer, como é que você vai fazer a integração, sendo que não te dão essa condição? Ou seja, o usuário, por isso que eu entrei nesse tema, o usuário está sendo iludido. Está pecando contra o Código de Defesa do Consumidor. Está perdendo dinheiro. Agora, tem a questão, viu, Clóvis? O que tem que fazer? Inclusive, a partir de hoje mesmo, acredito, se já começou a acontecer problema, hoje mesmo já teve reclamação. Tá? E os usuários devem, a partir de quarta-feira, amanhã é feriado, mas a partir de quarta-feira, se estiver cobrando 2 passagens, deve sim procurar o PROCON, procurar o Ministério Público do Consumidor, o Ministério Público, a Procuradoria do Consumidor, tá? Deve procurar para fazer essas reclamações. Por quê? Não se pode cobrar 2 passagens nessa integração. Isso estava óbvio, Clóvis, que não daria certo. Isso pelo fato que o modelo antigo já não estava dando certo. Nós teremos que ver se eles mudaram. Eu tenho uma informação desde semana passada de que aumentariam este horário. Esse período de integração seria aumentado. Agora, nós temos que verificar na prática se realmente aumentaram ou não, se está conseguindo, se os usuários estão conseguindo fazer essa integração. E se não tiver, como você disse, nós vamos fazer quarta ou quinta-feira fazer uma matéria lá. Eu vou fazer o seguinte, Vinícius, eu vou abrir o telefone agora para o telespectador, tá? Que quiser ligar aqui e reclamar de algum fato que aconteceu no fato de roleta, de cobrança indevida, da passagem ter se esgotado em menos tempo, tá? Então liga para mim, olha, 971-010510, tá? E eu te coloco no ar para você falar, tá? Pode continuar. Então, Clóvis, como eu estava dizendo para você, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que, na quarta ou quinta-feira, nós deslocarmos uma equipe até lá, até o terminal, para verificar diretamente com o usuário, porque somente o usuário é que pode responder essas questões, se esse tempo, se esse intervalo, se esse período está dando para fazer a integração. Porque se não estiver dando para fazer a integração, fere diretamente o Código de Defesa do Consumidor. E tem pessoas que dizem, mas por que fere o Código de Defesa do Consumidor? Porque a empresa de transporte público, ela é permissionária, ela é concessionária. E o poder público tem a obrigação de oferecer um serviço adequado e de qualidade para o usuário. Isso está no CDC. No artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, você, usuário, vai encontrar onde é que o poder público é obrigado a oferecer um serviço adequado de qualidade para o usuário. Tá, então fica aí, tá? Se você quiser mandar mensagem, falar comigo, nós temos mais 4, 5 minutos de programa ainda, dá tempo da gente te ouvir. Agora, Vinícius, vamos voltar lá, tá? No bem durável ou não durável, que vai ser presenteado agora para o Dia das Mães, né? Que está chegando aí.
como o consumidor deve proceder? Questão principalmente nessas datas festivas, como o Dia das Mães, Clóvis, há muitas compras e as pessoas confundem a questão da garantia de troca com a troca por mera liberalidade do fornecedor, do lojista, entendeu? Ou seja, vamos lá, o bem durável, né? O bem durável, ele só vai ser trocado se for comprado por internet, não em loja física, ou se tiver defeito na loja física, é isso? Exatamente, vamos lá. O bem, sempre que houver defeito, ele vai ser trocado. Ele deve ser trocado. Bem durável, 90 dias, não duráveis, 30 dias. Ponto. Tem que ser trocado, tá? Foi comprado pela internet ou em loja física. Tem defeito, tem que ser trocado, tá? Outra diferença, comprou pela internet e aí é que entra o X da questão. Comprei pela internet, comprei por telefone, o vendedor foi à minha porta, eu tenho 7 dias de arrependimento, tá? Eu tenho direito de me arrepender e aí independe de ter defeito ou não. Eu posso simplesmente me arrepender e dizer, ó, comprei esse copo e não quero mais esse copo. Estou dentro de 7 dias, devolve aqui, fornecedor, o meu dinheiro, que eu estou devolvendo o copo para você, tá? Isso pelas compras que não tenham sido na loja física, não tenha sido na loja, no comércio, tenha sido por telefone, tenha sido na porta de casa, tenha sido pela internet. 7 dias. Ocorre o seguinte, que as compras nas lojas, principalmente calçados, roupas, Clóvis, às vezes não serve para o presenteado, entendeu? E aí o que acontece? A pessoa quer trocar. Às vezes, além de não servir, a pessoa não gostou da cor, a pessoa não gostou de alguma forma, ela não gostou, teve lá um probleminha, sei lá, ela não é defeito, mas ela não gostou. E aí ela quer trocar. Aí é que entra a mera liberalidade do fornecedor, do lojista. O lojista, toda vez que não houver defeito, Clóvis, o lojista ele vai trocar por mera liberalidade. E aí ele pode colocar a data que ele troca. Por exemplo, só troco de segunda a sexta. Quando não houver defeito, for por causa de tamanho, por causa de cor, isso é mera liberalidade do lojista, ele pode estabelecer quais dias ele faz a troca. Ah, não, o problema aqui eu quero trocar por causa de defeito. De defeito não tem data. Por exemplo, loja do shopping, sábado e domingo tem que trocar. Não é que pode, deve trocar. Eu recebi um WhatsApp agora aqui, uma mensagem de voz, tá? Já vamos responder ela. Quanto à floricultura, flores, essas coisas, tem garantia? Tem garantia e flor é algo que dá para se ver o defeito na hora, né? Entendeu? Então existe a questão do defeito oculto, o defeito visível. Ali dá para resolver na hora. Dá para resolver na hora. Olha, isso aqui não está de acordo, não vou pagar esse valor e pronto. Vamos ver se eu consigo pôr no ar isso aqui. Vamos ver o que... Então, Clóvis, comigo aconteceu isso aí. Eu peguei o ônibus, sentido ao terminal, cobrou uma passagem. A hora que chegou no terminal que eu fui pegar pro Jardim da Paz, cobrou outra passagem. Fui reclamar com o fiscal, ele falou... Ele falou que não podia fazer nada, que era para reclamar. Lá no guichê deles lá. Mas não deu nem meia hora de diferença e cobraram outra passagem. Eu paguei 2 passagens numa viagem só. Eu acho que o cobrador ou o motorista, não sei mais qual é o papel de cada um ali, porque todo mundo faz tudo naquela empresa, não virou a roleta e cobrou outra passagem de volta. Não entendi não. 3 vezes já. É pra acabar, né, Clóvis? Ou seja, tá? Um abraço pro José Carlos Rodrigues, né, que mandou essa mensagem pra gente. E pela 3ª vez ele passa na roleta num prazo de menos de 1 hora, questão de meia hora, ele pagou 2 passagens, tá? Isso, o que nós podemos fazer? Isso é legal, Clóvis. Isso tem acontecido, inclusive eu tenho visto pessoas que tem acontecido esse tipo de situação. O que ele falou é até bem engraçado. Realmente, nessa empresa, todo mundo faz tudo, né? Todo mundo é motorista, todo mundo Empresa não. Peraí, Vinícius. Empresa não. Vamos dar nome aos bois. Viação Princesa Tecelã é o nome dessa empresa que está tomando dinheiro da nossa população, oferecendo um serviço que não é adequado.
Não é adequado. Então não vamos falar essa empresa não, porque tem muita empresa boa, tem muita empresa que está prestando um serviço muito bacana, tem muita empresa de táxi, de van, tem muita empresa. Agora, empresa de transporte coletivo, aqui em Americana, se chama Viação Princesa Tecelã. Exatamente. Aproveitando que você disse isso, que os usuários também eles não se iludam, tá? Os ônibus ali que são, acho que nas cores azul, vermelho e branco, não são ônibus novos, tá? São ônibus só pintados. Continua sendo os ônibus velhos dessa empresa Viação Princesa Tecelã. Mas vamos lá. O que o usuário deve fazer? Nessa situação, o cobrador ou o motorista, Clóvis, ele não tem culpa alguma e ele não tem como resolver aquele problema ali na hora, tá? Não é culpa do cobrador, até avisar o usuário, não reclame com o motorista, com o cobrador, porque ele não vai conseguir resolver o problema para você, vai ficar você estressado, vai ficar o motorista estressado e não vai resolver o problema. Ele não tem como voltar atrás, ele não tem como devolver o crédito do bilhete para você, entendeu? O que você tem que procurar? Você tem que procurar a associação que cuida do transporte público de Americana, que é o Mais Americana. É uma associação que foi criada para cuidar exatamente da integração. Que cuida muito mal, viu? Cuida muito mal, administra muito mal. Tem que ir até o Mais Americana, salvo engano, eles estão no segundo andar ali do terminal, vai lá, informa qual foi a linha que você pegou e que cobrou 2 passagens, ela vai fazer a restituição do valor no teu bilhete, lógico, do valor da tarifa no teu bilhete imediatamente. Se não for devolvido, você tem todo o direito, viu, Clóvis? O usuário tem todo o direito de fazer um boletim de ocorrência e, inclusive, nos ligar. Nos ligar, porque nós vamos Carlos, lá. Tá? É para você que é essa mensagem, que gentilmente você me mandou essa mensagem no WhatsApp. Então, já vai lá no segundo andar do Elefante Branco, tá? Ele apelidou de terminal rodoviário, tá? Mas continua sendo o Elefante Branco, né? Que não serve para nada ali, muito mal feito por sinal. Mas está lá no segundo andar, sem a menor conforto, mas para você ir lá reclamar e as 3 vezes que você foi iludido, ludibriado, você vai receber de volta. Tem que receber de volta, senão você vai no PROCON e faz sua reclamação. Exatamente, Clóvis. Inclusive foi até bom ele fazer essa reclamação, que tem muitos usuários que fazem a reclamação e realmente discutem com o motorista. O motorista não tem como resolver. O motorista é o que menos tem culpa ali, tá? Ele não tem como resolver. O fiscal também não tem como resolver o problema. Quem tem que resolver é o Mais Americana, e aqueles que têm procurado lá a associação, o guichê do Mais Americana, eles têm feito a devolução porque eles têm como conferir, ô Clóvis, se foi cobrado 2 passagens em tempo inferior a meia hora, que é estipulada aí para integração. A informática está aí, tá? A informatização do sistema está aí, é para isso mesmo, para você descobrir o que está sendo feito. Vinícius, assim encerramos mais um Giro Total, tá? Foi muito bom, obrigado por ter vindo. E segunda-feira que vem não vai ser véspera de feriado, mas você estará aqui, não é? Eu que agradeço, obrigado amigo telespectador, obrigado Clóvis e bom feriado para você e para todo mundo. E assim encerramos mais um Giro Total. Amanhã, terça-feira, tá, estarei aqui com Guilherme, vai trabalhar sim, tá? Guilherme Santos vai trabalhar sim, vai trazer lanches da garagem, tá? Os donos da garagem de lanches abriram a 3ª filial e amanhã eles estarão aqui no programa para falar desse lanche maravilhoso, vai mostrar como é que eles estão fazendo, como é que é a 3ª filial deles, tá? A 2ª filial, né? Porque são 3 lojas. Tá? Tem aqui em Americana, tem Nova Odessa e abriu agora em Santa Bárbara do Oeste. Eu vou trazer aqui para vocês conversarem e ver como é que você se alimenta muito bem, muito gostoso, num lugar excepcional. Amanhã eu te conto tudo isso, tá? Fique com Deus, um beijo no seu coração e até amanhã.